Bem, alunos do primeiro ano, nós ficamos de ver como calcular o vetor resultante. Mas nós temos um tipo de problema com vetores que envolve a parte teórica que cai muito em vestibular, muito em prova, que é o seguinte, que é esse tipo aqui, ó, ok? Veja que aparentemente ele está parecendo um bicho de 7 cabeças, né? Mas vamos observar ele melhor e ver como ele é simples, tá certo? Primeiro passo, antes de nós resolvermos, vamos ver uma condição importante. Por exemplo, digamos que aqui eu tenha 3 vetores, M, N e P. Como é que você vai traçar o vetor resultante? Bom, ele já está obedecendo ao método polígono. Acabou um vetor, começa outro e terminou em P. O vetor resultante vai do início, começou em M e vai até P. Esse é o vetor resultante. Acontece que, se o P fosse aumentando, o que você pode observar aqui? Se o P vai aumentando, o vetor resultante ele vai diminuindo. E se o P aumentar ainda mais, a ponto de fechar o polígono, ele aumentou, fechou o polígono. Eu preciso do vetor resultante para fechar o polígono? Não. Então, o P foi aumentando, o vetor resultante foi diminuindo. E quando ele fechou o polígono, significa que o vetor resultante é igual a zero. Então, grava bem. Toda vez que você utilizar o método polígono, colocar um vetor após o outro e eles fecharem, ou seja, o último vetor retorna ao início, já fechando a sequência, eu não vou precisar de vetor resultante para fechar essa sequência. Ele vai ser igual a zero, ok? Então, toda vez que os vetores fecharem o polígono, o último vetor voltar ao início da sequência, o vetor resultante é zero, que é o que nós temos aqui. Entretanto, nós temos uma pegadinha aqui interessante. Veja que aqui eu sei que eles fecham o polígono, então o vetor resultante é zero. Mas eles estão fechando da forma correta, um após o outro. Ó, acabou o A, deveria começar o P. Então que você tem o final de um com o final do outro. Não é isso que nós devemos fazer. O final de um com o começo do outro. Então, nós vamos ter que ajustar, colocar da forma correta. Mas, vamos já colocar aqui a condição, ó, que é essa aqui, ó. Vetores fecham o polígono. Se eles fecham o polígono, eu sei que o vetor resultante é nulo. Então, se você somar tudo, vai dar zero. Coube lá no finalzinho, né? Vetor resultante igual a zero. Bom, eu sei que o vetor resultante é igual a zero. O que ele tenta enganar aqui é você observar que já fechou o polígono, vai dar zero, já marcar aqui a primeira alternativa. Não. Por que isso aqui está errado? Porque você primeiro, além de fechar o polígono, eles devem fechar da forma correta. Então vamos fechar aqui da forma correta, ok? Que é o seguinte. Eu vou colocar aqui essa pergunta. Mas por que eu coloquei dessa forma aqui? Ok? Por que eu coloquei desse jeito duas vezes? Porque eles vão fechar o polígono, tá ok? Só que eles podem fechar um após o outro no sentido horário ou no sentido anti-horário. Eles podem fechar assim, ó, sentido horário, um após o outro, ou no sentido anti-horário. Veja que em ambos os casos é um vetor após o outro. Só que tem um detalhe. Aqui no sentido horário eu não mexi no sentido de A. Então ele continua A.
Mas aqui o B era para cima, ficou para baixo. Mudei o sentido, fica menos B. O C continua com o mesmo sentido. E o D, que era para baixo, ficou para cima. Menos D. Então a primeira forma que está correta seria A menos B mais C menos D igual a zero. A outra forma seria o contrário, por exemplo. Na outra forma, eu mudei, partindo, considerando essa, que é a original, eu mudei o sentido de A. Se o A é para cima e ficou para baixo, inclinado, menos A. O B eu não mexi, que é o B. O C, que era para baixo, ficou inclinado para cima, menos C. E o D eu não mexi. Na realidade, essa sequência, segunda, é a primeira com sinais trocados. Então, se eu tenho A menos B mais C menos D, eu vou ter agora, só é trocar o sinal. Menos A mais D menos C mais D igual a zero. Bom, aí eu disse que era fácil, e realmente é. Dá uma olhadinha. Vamos passar agora, está vendo essa equação? Vamos passar tudo para o primeiro membro, trocando o sinal. Né? Quando passar, o A e o B já estão, não troco o sinal. Quem vai passar é o C. Então, se é positivo, fica negativo, o mais D fica menos D. Aí você observa. Essa sequência aqui é igual a uma dessas duas que estão corretas? Não. Então, A, se A é positivo, para estar correto, o B seria negativo. Então, falso. Aqui também é falso. Vamos colocar aqui, ó, o menos A já está. Vamos colocar em ordem alfabética, tá bom? Então, agora vamos passar o B. Se é mais B, ele passa menos B. O C já está, não troco o sinal, menos C. O menos D passa para negativo, passa positivo. Nesse caso, é uma sequência em que o A está negativo. Então, seria menos, para estar correto, seria menos A mais B. Aqui já está o B negativo. Já está diferente. Falso. Aqui vai ficar, vamos passar, colocar em ordem alfabética. O A tem que passar. Menos A, o menos B fica mais D. O mais C fica menos C. O D não precisa passar. Vai ficar mais D. Vamos ver se é igual a uma dessas duas. Então aqui o A está negativo, o B está positivo, o C está negativo e o D positivo. Então essa sentença é igual a essa segunda, que está correta. Verdadeiro. Se eu encontrasse igual a A, também estaria correto. É claro que você não vai ficar igual aqui as duas, né? Que você teria duas respostas. Ou pode ser essa primeira ou pode ser a segunda. Ambas estão corretas. Ok? Facinho, né? Então, você vai ver que com certeza vai estar aí no seu livro de atividades para você fazer questões parecidas com essa. Pode ser que você tenha com 4 vetores, pode ser com 3, mas é o mesmo princípio. Tá bom? Vamos ver agora o cálculo do nosso vetor resultante. Vamos ver os casos. Então, vou apagar aqui rapidinho. Bom, para calcular o vetor resultante, nós vamos ver os casos principais, ok? Veja que agora nós estamos interessados realmente em calcular esse bendito vetor. Então, primeiro caso é quando você tem dois vetores com mesma direção e mesmo sentido. Veja que nesse caso já está um após o outro. Então o vetor resultante ele vai do início até o final. Para não traçar em cima dos vetores, eu vou traçar paralelo, porque paralelo a direção é a mesma. Então o vetor resultante vai de A, início de A, até o finalzinho de B. Observe que o vetor resultante, na realidade, ele é o módulo de A junto com o módulo de B. Nesse caso, ele é a soma dos dois. Então o vetor resultante é A mais B. Legal, né? Aqui é até intuitivo esse caso. Vamos ver agora, mesma direção e mesmo sentido, vamos ver agora com mesma direção, mas um contra o outro, sentidos contrários. Então vai ficar assim. A, só que o B está em sentido contrário. Bom, não está no método polígono, né? Então observe que ao terminar o A deveria começar o B.
Então eu não vou começar o B aqui em cima do A. Vou representar ele aqui mais embaixo. Tá, ok? Só que o vetor resultante iria do início, que é o A, até o final, que é o B. Opa, aqui eu coloquei o B, na realidade tinha colocado o A, na realidade é o B. Então, eu peguei, acabou o A, começou o B, para a esquerda. Então, o vetor resultante vai do início de A até o finalzinho de B. Esse é o nosso vetor resultante. Veja que quando você faz isso, observe que o vetor resultante é o vetor maior, né, menos o módulo do vetor menor. Veja que o vetor resultante, na realidade, é um módulo de A tirando o módulo de B. O que resta é o vetor resultante, ok? Então, o vetor resultante é o vetor A menos B. Nesse caso, nós fizemos isso porque o A é o vetor maior, considerando que o A é maior que o B. Bom, até aqui eu acho que não tem problema, né? Fácil de entender, bem intuitivo. Por quê? Foi na mesma direção, mesmo sentido, sentido contrário. Agora vamos ver quando nós tivermos direções diferentes. Bom, eu vou colocar duas direções diferentes, mas são direções especiais. Vamos ver por quê. Está para desenhar. Aqui eu tenho o vetor A e aqui eu tenho o vetor B. Só que eles estão em direções diferentes, mas essas direções são perpendiculares. Pronto, ficou melhor. Bem, como essas direções são perpendiculares, são a 90 graus, como é que nós vamos chegar ao vetor resultante? Aí você pode fazer pelos dois processos, né? Aqui, como já está origem com origem, né, eu posso fazer pelo método paralelogramo. Então, de A, traço paralelo a B, no finalzinho de B, paralelo a A, ao ponto de encontro. Aí eu traço o vetor resultante, da origem de ambos até o ponto de encontro, vetor resultante. Bom, eu não sei se você entendeu como é, já percebeu o caminho a seguir, mas se eu colocar pelo método do polígono, você vai observar bem mais facilmente. Olha só, método polígono, acabou um, acabou o B, começa o A. E eles estão em direções que formam um ângulo de 90. E nesse caso, observe que ao traçar o vetor resultante, fica o mesmo desenho, né? O mesmo traçado do vetor resultante. Só que agora você vê claramente que quando os vetores eles formavam 90 graus, o vetor resultante fecha o triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, esse vetor resultante está como hipotenusa. Então, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, que é o vetor resultante, ao quadrado, é igual a os outros dois vetores que são cartésios. A ao quadrado, B ao quadrado. Ok? Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos módulos dos vetores que estavam formando 90 graus. Ok? Bem, está aí. Então, toda vez que os vetores formarem 90 graus, o vetor resultante você calcula através do teorema de Pitágoras. Aí você pergunta, professor, e se não estiver formando 90 graus? For 30, 45. Bem, se isso ocorrer, nós vamos agora ao último caso, que é a fórmula geral. É um pouquinho parecido com o teorema de Pitágoras, mas nós vamos utilizar a lei vamos encontrar a fórmula a partir da lei dos cossenos. Então vai ficar um pouquinho maior que o teorema de Pitágoras. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou apagar aqui, né? Porque esse último caso a fórmula é um pouquinho mais extensa, tá certo? Mas antes, vamos já fazer um probleminha, ok? Vamos já fazer um probleminha. E aí eu deixo aquele último caso, que é mais avançado, para um problema específico, tá certo?
Vamos criar um probleminha agora. Até para alguma pergunta. Então grava bem isso aqui, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Tá aí. O que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui 4 vetores e eu peço o vetor resultante. Primeiro passo é nós observarmos o seguinte, olha só. Você só tem aí 2 direções, ó. Mas você tem aí vetores na mesma direção. Por exemplo, o 12 e o 20 estão na mesma direção, mas um é contrário ao outro. Então já posso, nesse caso, operar com esses dois. Se um está contrário ao outro, só diminuir. Então vamos fazer aqui. Digamos que, então vamos nessa direção aqui. Digamos que seja a direção vertical, só para situarmos. Então 20 menos 12. Se 20 é para baixo e 12 é para cima, vai sobrar um vetor 20 menos 12 de 8 unidades. O vetor resultante, nesse caso, como são vetores contrários, ele vai ter o sentido do maior. O maior é para baixo. Então, diminuir 20 menos 12, 8. Aqui, 15 menos 9, 6 unidades. E essas duas direções, vertical e horizontal, formam 90 graus. Veja bem, a direção vertical e horizontal, mas digamos, se eu pegasse esse quadro aqui e virasse ele, as direções não seriam verticais e horizontais. Seriam duas direções que não são vertical e horizontal, mas que continuam perpendiculares. Eu coloquei vertical e horizontal, porque da forma como eu escrevi aqui, e a superfície realmente está na vertical, aqui eu posso afirmar que é vertical e horizontal. Mas eu posso dizer também duas direções quaisquer, que formam 90 graus. Bom, vamos então completar aqui. No final das contas, formam 90 graus, traçar o vetor resultante. Ok? E quando formam 90 graus, para calcular o vetor resultante, teorema de Pitágoras. Então, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados carteses. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, 36 mais 64. Vetor resultante ao quadrado é igual a 100. Vetor resultante é a raiz quadrada de 100. Vetor resultante é igual a 10. Bom, 10 unidades. Eu não especifiquei se era velocidade, se era força. Fiz pelo teorema de Pitágoras, mas, desculpe a franqueza, eu fiz da pior forma, porque eu poderia ter feito de uma forma bem mais simples, e aí é um pulo do gato que eu vou explicar a você agora. Dá uma olhadinha, porque de agora em diante, nem você praticamente vai deixar de fazer Pitágoras, ok? Por quê? A maioria dos problemas, ele se baseia num triângulo retângulo que obedece ao teorema de Pitágoras e que tem os seguintes lados: catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Observe que o quadrado da hipotenusa, que é 25, é igual à soma dos quadrados catetos. Então, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9. Então, quando você eleva ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, que é 25, é igual à soma dos quadrados catetos, que é 16 mais 9. Aqui deu agora 25, tá bom? É o seguinte, baseado nesse triângulo retângulo, vamos observar que há triângulos semelhantes, ou seja, triângulos que são proporcionais. Mas se você tivesse uma Xerox e você pedisse para dobrar os lados, para os lados ficarem 2 vezes maior, 3 vezes maior, ou até você diminuir, ficar 2 vezes menor, você vai encontrar triângulos, nesse caso, que apenas eles são proporcionais. Ou seja, o que você fez com um lado, se você duplicar um lado e duplicar os demais,
ele continua, se o triângulo inicial obedeceu ao Teorema de Pitágoras, esse novo triângulo com lados maiores ou menores, caso você multiplique ou divida, obedece também ao Teorema de Pitágoras. Então, observe, se você dobrasse, você teria aqui um triângulo. Eu não vou desenhar um triângulo duas vezes maior, senão vai ficar bem difícil, vai ficar bem embaralhado. Então, se eu dobrasse, ó, 6, 4 vezes 2, 8, 10. Então, aqui você dobrou. Também obedece ao Teorema de Pitágoras. Se eu triplicasse, eu teria 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 15. E eu poderia continuar multiplicando por 4 e obedeceria ao Teorema de Pitágoras. Acontece que esses triângulos, eles são bastante conhecidos. Então, começou com qual? Com o menorzinho, catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Se você dobrar 6, 8, 10, se você triplicar 9, 12, 15, se você multiplicar por 4, quadruplicar 12, 16, 20 e por aí vai. Então, o que você está fazendo aqui? Aqui eu estou multiplicando. Posso multiplicar por 2, posso multiplicar por 3, posso multiplicar por 4 e por aí vai. Pessoal, mas para que isso vai servir? Dá uma olhada aqui, ó. Imagina que você vai fazer agora, tem esse triângulo retângulo, ok? E aqui você tem, ó, o que você vai fazer é ver se esse triângulo retângulo, ele veio desse triângulo menorzinho aqui, de lados 3 e 5. Então, o que você vai fazer? Aqui você tinha 5. Aqui você tem 24. Então, você observa o seguinte. Se aqui você tem, se antes era 5, para dar 60, significa que você... Aliás, eu vou colocar 30, tá bom? Vou colocar 30 na hipotenusa. E aqui eu vou colocar 24. Tá? Eu quero que os valores sejam exatos. Então, se é 30, na realidade, observe que esse 30 é o triângulo, vamos ver se é o triângulo menorzinho, ele teria 5 vezes 6. Então, 5 vezes 6, 30. Então, você multiplicou por 6. Você multiplica um desses catetos por 6 e dá 24? Multiplica, que é o 4. Então, aqui foi 4 vezes 6, que deu 24. E qual era o outro cateto? Aqui era o 3, que também você vai multiplicar por 6. Então, observe que esse triângulo maior era o triângulo menorzinho com os lados multiplicados por 6. Então, 5 vezes 6, 30. 4 vezes 6, 24. O outro lado, 3 vezes 6, 18, que é o valor de x. Ok? Então, você observa bem se esse triângulo vem desse triângulo menorzinho. Se não vier, e às vezes não vem mesmo, veio de outro triângulo, você faz com o Teorema de Pitágoras. Tá ok? Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Daqui a pouco a gente continua com o próximo. Tá ok?